Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clientizados Podcast, o podcast dos apaixonados pelo cliente. E junto comigo aqui, ele que é Head de Inovação, Corporate Ninja 2019 lá pelo Itaú, mestre churrasqueiro, pai nas horas vagas da Heloísa da Helena e marido da Norma, meu amigo Alexandre Guimas. É isso aí. Só um detalhe, do Cubo Itaú, né? Porque senão o pessoal vai achar que é do Cubo banco. Itaú, pois é, né? Vai achar que é do banco. Premiação que recebi ali em 2019. Né? Faz parte do conglomerado lá do Roberto Setúbal, né? Exatamente, é isso aí. Coisa boa. É. Vamos lá, para mais um e com uma convidada especial, né? Rapaz, sabe o que eu tava pensando a caminho daqui hoje? Eu digo, meu amigo, nosso podcast, ele já é um Web Summit, ele já é um pulse da vida aí, porque é só RD, gente... Exatamente, só gente que... A cara da riqueza aqui, nossos convidados, meu amigo. E aí, Alexandre Guimas, estava aqui olhando o currículo aqui da nossa convidada, caso que não cabe aqui, né, no slide, porque é muita experiência, mas vamos lá. A gente hoje está com a convidada, clientizados aqui de peso, que é a Nath Quadros. Ela que é Master em CX pela ESPM, especialista em gestão internacional pela EADA de Barcelona, experiência em CX no segmento de tecnologia já há 4 anos. Atualmente ela é gerente de negócios, né, de CX pela SAP Brasil, ó, SAP, ó, pega aí. Né, o peso é essa convidada. Olha e ela onde, é CEO. Olha para onde a mulher foi. Né? E ela também é CEO founder da ABM Business Consulting, que eu vou aproveitar para ela já fazer aí a propaganda, porque de repente você está aí assistindo, nos ouvindo, pode então se tornar aí cliente e mentorado da nossa grande convidada aí. Nath Quadros, seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, né? A gente poder dividir um pouquinho do conhecimento, do que a gente vem aprendendo ao longo dos anos. Então, obrigada pela oportunidade. Espero que a gente possa estar juntos aí em uma série de outros momentos, né? E vim aqui para trocar, para trazer um pouquinho, principalmente do que eu tive vendo no Web Summit, mas também ao longo da minha trajetória dentro de Customer Experience, para dividir com vocês aí o que eu estou vendo que é tendência, o que o mercado está apontando, né, que são as tendências para o próximo ano. E vai ser um prazer estar trocando sobre isso. E sobre a ABM Business Consulting, né, é uma empresa que busca aí ajudar empresas que têm interesse em se relacionar no B2B e que querem, de uma forma ou outra, auxílio para como fazer uma melhor abordagem ou como estruturar um plano de negócios focado no B2B. Então, basicamente, é isso. Show, muito bom. E aí, você falando, né, Nath, sobre a questão aí da sua participação no Web Summit, a gente viu que teve um tema comum também no Pulse 2022, que foi o Community Lead Growth, né? O crescimento. E digo mais, não só no Pulse, no RD também ele foi falado, Isso. mas não com tanta ênfase como foi falado no Pulse e no Web Summit. Né? O Community Lead Growth é o crescimento liderado pela comunidade, né? Inclusive, há 2 podcasts atrás, a gente teve aqui a presença, né, do grande amigo parceiro aí, o Diego Azevedo da CS Academy, né? E ele falou, né, um pouco sobre, na visão de CS, esse marketing comunidades, né, que algumas marcas sabem da importância das comunidades dentro e fora da internet e como isso acaba envolvendo, né, justamente o mercado, né, o consumidor, porque é o famoso marketing de indicação, marketing boa boca, né, a experiência ali que acaba reforçando para você, então, fazer ali consumo de um produto e serviço. E aí, como o nosso tema é como engajar através de comunidades, então eu vou trazer já 2 perguntas, já vou tocar fogo no negócio. Primeiro, na tua visão, Nath, como é que você define o que é engajamento e depois o que é marketing de comunidade? Perfeito. Eu acho que engajamento é a forma como como os seus clientes e a comunidade onde a sua empresa está inserida interagem com a sua marca. Então, você consegue medir isso pela quantidade e qualidade das interações que você vai estar tendo, de alguma forma, com o seu público num geral, né? O engajamento ele é muito importante porque ele ajuda a mostrar para a empresa o quanto aquela base de clientes está de fato aquecida e propensa a continuar comprando ou a comprar pela primeira vez.
Eu acho que essa é a melhor definição de engajamento. Perfeito. E aí, quando a gente fala de comunidades, né, que é esse tema, eu queria até dar um pouquinho mais de contexto, né? Sim, claro. O porquê que a gente está falando tanto de comunidade? Eu me lembro que quando eu comecei o meu master, lá atrás, há praticamente 5 anos atrás, quando eu fiz o meu master em Customer Experience, já se falava muito em comunidades. Mas agora, o tema está cada vez mais forte e mais sendo trabalhado de uma forma muito mais importante. Por quê? Até pouco tempo atrás, a gente estava olhando muito para a parte de aquisição, né? Então, se investia muito em aquisição e se trabalhava muito em aquisição de clientes, se gastava muito dinheiro para adquirir clientes, né? Então, o topo do funil ele era muito importante. Não que ele deixou de ser, né? Obviamente, ele continua sendo importante. A gente precisa trabalhar e atrair as pessoas para as marcas. Mas a gente vive um momento onde o mundo inteiro está entrando no que provavelmente tende a ser os próximos 2 anos mais difíceis da economia nos últimos, pelo menos, 10 ou 15 anos. Então, a gente deve ter uma recessão global muito grande, principalmente em mercados maduros, como a Europa. E aí, existe esse ponto da comunidade surgindo cada vez mais forte, porque uma vez onde você trabalha a comunidade, você não vai precisar fazer tanto investimento em aquisição. Você vai trabalhar melhor a sua base de clientes para reter, né, e para aumentar o seu rendimento com a base atual. O que significa investir muito menos, né? O que significa que a empresa como um todo vai precisar prestar menos contas sobre ações que estão fazendo para a aquisição desses clientes. Então, assim, o que eu percebo é que o mercado como um todo vai ter muita dificuldade nesses temas. Cada vez mais, né? Eu me lembro que o Sir Martin Sorrell, lá nas palestras que ele deu no Web Summit, ele falou muito, né, desse tema da recessão, da crise global e de como isso está impactando as empresas, e os times de marketing, por consequência, vão ser cada vez mais pressionados a apresentarem resultados. E aí, a partir do momento onde você tem que ter uma estrutura muito grande de atribuição, muitas vezes é mais barato e efetivo você trabalhar com a sua base atual. E aí surge a comunidade como sendo o grande pilar que vai nortear toda essa estratégia, onde você começa a olhar cada vez mais para característica do teu público e começa a trabalhar e dar voz para esse público. E aí eu me lembro que já 5 anos atrás eu brincava muito com isso. Não sei também se eu estou me prolongando e talvez comendo algumas perguntas. Fica à vontade. Totalmente à vontade. A casa é sua. Mas o que eu ia comentar é que há 5 anos atrás eu me lembro de ter dado uma palestra sobre esse tema mesmo, né, sobre comunidades, inclusive, e eu até brinquei que na minha vida pessoal eu gosto de usar muitos exemplos do meu dia a dia, né? Não sei se alguém que nos ouve ou se vocês têm ou tiveram contato com alguma pessoa da seita do CrossFit, né? Sim, eu sou crossfiteiro. Olha o crossfiteiro ali, ó. Olha o crossfiteiro ali. Não parece, mas é. É isso. Que é isso, né? rapaz, me respeita. Eu tenho a minha irmã, ela faz parte da seita do CrossFit, né? Ela entrou na seita e isso não deixa de ser um modelo de comunidade, né? Porque uma vez que você entra, né, começa a praticar aquela atividade física naquele grupo, você se identifica com aquelas pessoas, você quer ter uma performance melhor junto com aquelas pessoas, você quer fazer o mesmo movimento, você quer usar a mesma roupa, você quer comer a mesma comida, você quer falar sobre as mesmas coisas, então você quer ouvir as mesmas músicas. Então existe todo um contexto de comunidade muito forte. E eu acho que a Reebok, quando ela lançou essa modalidade no mundo, né, ela conseguiu criar um modelo que de fato transformou aquilo numa comunidade. E aí a gente percebe que isso só vem crescendo, inclusive com outras pessoas tentando copiar o mesmo modelo e talvez em algum momento tentando não usar os royalties ou não pagar os royalties do CrossFit, né, que é da própria Reebok. Mas o cross-training, no geral, que foi trabalhado de forma muito positiva pela Reebok, conseguiu entregar, né, de fato, um conceito de comunidade que vai muito além do necessário, inclusive, né? Eu acho que é tão forte que as pessoas
cruza a barreira do próprio produto, que são os produtos da Reebok. E aí, obviamente, que o tênis, né, o Nano, a roupa da Reebok, isso tudo, os campeonatos, tudo isso acaba gerando receita e fazendo com que a empresa ainda continue crescendo e atraindo mais adeptos para esse grupo. Porque nós, como humanos, só para finalizar, nós como humanos, a gente tem um senso que é antropológico, né? Uma necessidade antropológica de ser aceito pelo grupo. Então, uma vez que eu faço parte de algo onde eu sou aceito, de alguma forma, onde os meus pares me aceitam, eu me sinto seguro. Porque lá atrás, quando a gente era das cavernas, né, ser excluído do grupo era sinônimo de que você não ia sobreviver, porque sozinho, né, num ambiente selvagem não era possível a sobrevivência. Hoje em dia a gente sobrevive sozinho, mas talvez não é tão legal. Então é melhor a gente estar a gente tá em grupo e a gente ser aceito. Porque então, o ambiente não deixa de ser selvagem ainda hoje, né? É verdade, é verdade. Agora é uma outra selva, né? Que a gente... Agora, Nath, é interessante, assim, eu confesso que eu vinha pensando e escutando sobre comunidades e tudo mais, a gente, praticamente, esse é o terceiro podcast que a gente traz no tema e a gente vê trazendo no Pulse, vê trazendo ali no Web Summit. Fred comentou no último também, né? No Rio Innovation Week também. No Innovation Week, Diego que teve no Pulse, e eu ficava assim, meu amigo, mas espera aí, né? Não é de hoje comunidade. Comunidade já faz bastante tempo, sim, né? Que há pouco tempo atrás, inclusive, acho que até ano passado, o Facebook, que virou Meta, fazia as propagandas das comunidades também dentro, sim, do, né? Tava Orkut, bem forte. Orkut, né? Não, eu não tive Orkut, eu não sei o que é isso. Olha, é o novinho. Mas assim, eu achei interessante agora, e entendo até o porquê de estar vindo tão forte esse negócio agora, e o porquê de estarem falando tanto, por causa justamente que ninguém sabe aí como é que vai ser a economia, e realmente é uma forma barata de você engajar as pessoas, né? Trazer as pessoas contigo e não ter aquele custo alto, né? É por isso que é bom a gente trazer especialistas, né? Mestres. Mestres. Porque eu não tinha visto isso por esse lado. E agora já me abre realmente a visão do que realmente está sendo agora esse movimento, inclusive esse marketing de comunidades e tudo mais, esse movimento todinho. Né? É interessante porque quando ela fala, né, que já trazia em palestras há 5 anos atrás, né, você falou aí, trabalhando esse tema, e aí a gente conversando com o Fred, a gente viu justamente que, por exemplo, a NRF, né, a Feira Internacional lá de Varejo de Nova York, ela traz tendências que geralmente só pega ali muitas vezes depois de 5 anos, né, principalmente nos pequenos e médios varejos ali, por conta justamente dessa questão que tem a cultura, né, que tem justamente ali a ambiência, o cenário econômico, e aí, por exemplo, ela cita aí CrossFit. Então, veja que CrossFit, por exemplo, aqui em Recife, né, eu tenho uma experiência do meu irmão que entrou primeiro para a seita da família, e o camarada tem 10 anos de CrossFit. Eu vim ter contato com CrossFit em 2018. Sim. Por quê? Por conta de que foi ali onde começou realmente uma onda 2018-19, antes da pandemia, e na pandemia, por que pareça, explodiu. CrossFit se reinventou fazendo as aulas online, e eu que estava já engajado na comunidade do CrossFit, fiz várias aulas online, enquanto ainda não reabria, não se tornava como aquele ambiente, como é que chamava, era... que poderia ser aberto naqueles estabelecimentos... Qual era a nomenclatura que eles davam lá? Híbrido. De necessidade. Não. Que é? Sim. Era... Te entendi. Não é como fugiu o nome aqui. Estabelecimentos que precisavam estar abertos. Ali tem um nome que a gente esqueceu, depois a gente lembra aquele desastre. E isso, o que acontece, é muito interessante sobre essa questão de aceitação. A aceitação é uma temática na vida do ser humano realmente antropológica. E você falou algo interessante, Nath, sobre a questão, né, da Reebok aí, que lança o CrossFit. Por quê? Se você não tem um Nano, né, o tênis do CrossFit para treinar,
a turma diz que você não está levando CrossFit a sério. Tem até isso, tem que ter um Isso. tênis específico para isso. Boa. Por quê? Vivendo e aprendendo. Porque é o tênis realmente assim que foi projetado, estudado, trabalhado ali UX, né, experiência do usuário. E tem vários modelos, esse aqui é só para saltos. Esse aqui é quando você vai fazer o treino para levantamento de peso. Esse aqui você vai fazer corrida, né? Então assim, é um negócio espetacular. Agora, meu amigo, haja investimento, porque é na casa de R$600 para cima. Não, então realmente não é para mim. Mas é impressionante, né, Nath? Como que tem um engajamento forte. E outra coisa, toda boxe CrossFit geralmente tem uma abençoada de uma lojinha lá dentro, que aquilo é um inferno, meu amigo. Aquilo rouba literalmente sua energia, seu salário, seu prolabore. É um negócio, assim, espetacular. Como que eles criam uma ambiência, uma energia. E, assim, detalhe, quem faz um trabalho bem feito CrossFit... Primeiro box CrossFit que eu treinei aqui, o camarada já tá indo pro terceiro box CrossFit. Exato. Né? E, ou seja, e sempre melhorando. Ontem, Nath, só para fechar aqui, Recife tá tendo aqui como se fosse o Lollapalooza do CrossFit. Com direito à roda gigante do Rock in Rio. Tá aqui no Marco Zero. Tá tendo um campeonato de CrossFit no Marco Zero ali, com a arena, um negócio gigantesco, extraordinário. Ou seja, a galera tá subindo a régua aqui. Você vê como nessa a questão comunidade de comunidade tá crescendo, né? E aí até eu pegando um trechozinho aqui que eu tava dando uma estudada em cima de comunidades e tudo mais. E aí, né, um dos trechos que eu peguei é que a comunidade hoje é sobre experiência. A experiência e a conexão, né? A conexão com os consumidores e potenciais clientes, né? Porque ali um vai chamando o outro, então o teu irmão que te chamou para a comunidade, né? E por aí vai. Eu evangelizei muita gente. Exatamente. Né? Eu já me chamo, inclusive, né, de Gui, mas agora, pois já me chamou diversas vezes. E aí agora virou a nova experiência, né? A comunidade é a experiência que o varejista, né, puxando pro lado do varejista e tudo mais. E aí eu até jogo aqui um exemplo também, que a gente comentou até do pessoal da Verde Fruit. Verde Fruit é uma rede de hortifrutos. De hortifrutos aqui, né? Eu não sei se só aqui, mas... Hoje tá Pernambuco, tá Alagoas, Pernambuco, por enquanto... Nordeste, né? Paraíba. Tá no Nordeste, Paraíba. Isso. E aí eles começaram uma comunidade via WhatsApp, né? Assim... Se cadastre no nosso WhatsApp que a gente vai te mandar promoções. Voice of Customer, ouvindo o cliente. Ouvindo o cliente. Só porque que aí eles lá pedem promoções também e eles ouvem lá. E aí eles começaram não só a enviar promoções, mas aí começa a fazer conteúdo, começa a mandar, começa a engajar, chama. Começou a comunidade da galera ali do Hortifruti. Eles fizeram a propaganda, clientes. Que eu acho que é Quinta da Carne. E quem é a garota propaganda da Quinta da Carne? Uma das clientes mais engajadas da comunidade. Olha que legal. Isso é a forma que você tem de fato se conectar com esse grupo de clientes. E aí uma dica que eu ouvi esses dias numa palestra, achei genial. Até vou dividir com quem está nos ouvindo, assim, eu tenho um pequeno negócio ou até um grande negócio, mas eu quero começar essa coisa de comunidade e eu não sei como. Você abre no seu Instagram, né, do seu negócio, aquele Melhores Amigos, né? Sim. Que você tem, mesmo para um negócio B2B. O seu Close Friends. E aí, nesse Close Friends, você começa a ter, você pode ter até 1000 seguidores, né? Ali, 1000 pessoas. E para essas pessoas, você disponibiliza coisas antes do que para as outras pessoas. Né? Então, se você pegar a sua base e fizer um 80-20 da sua base, e ver assim, pô, dentro da minha base eu tenho, a gente sempre tem, né, 20% da base que é mais rentável, né, do que os outros 80, e os 80 que representa 20. Então, quem são as pessoas mais importantes da minha base? Será que eu não tenho que trazer elas para esses Melhores Amigos? Será que esse cara não é um early adopter para algum produto novo que eu vou lançar? Será que esse cara não é alguém que vai querer ser embaixador da minha marca e levar o meu discurso, as minhas promoções, ou enfim, né, levar o nome da minha empresa adiante? Então, se eu trago esse cara para perto, eu mostro para ele o quão importante ele é, e eu acabo utilizando a rede dele para também difundir a minha ideia. E obviamente que uma vez que eu sou uma consumidora e eu vejo que a marca está me valorizando dessa forma, eu com certeza vou querer evangelizar, né? Então, se eu tenho uma marca que está me possibilitando receber as coisas primeiro, eu posso estar
me sentindo especial e levando isso para outras pessoas no meu convívio, né? Então, eu acho que isso é uma ação muito interessante e não custa nada, né? Você convidar as pessoas para fazer parte desse grupo, além do grupo do WhatsApp. Você falou, agora eu vou pegar agora a deixa dela. Ela estava falando, eu já abri meu celular aqui. Para você ver como qualquer tamanho de empresa. A barbearia, onde eu vou lá toda semana, Ricardo, meu amigo que fez inclusive MBA contigo, Ricardo Fonseca, ele fez MBA contigo. Grande Ricardo Fonseca, abraço, ele falou, pô, Márcio, tal, eu fiz MBA com ele e tal. E ele abriu a barbearia lá perto de casa e a gente começou a fazer algumas coisas juntos, tal, não sei o quê. E ele simplesmente abriu um grupo de WhatsApp, Nath, que ele colocou o Lord Club. Essa câmera aqui do lado aqui, pra eu mostrar aqui. Por favor, Adalto. Aqui, ó. Não, bota aqui na câmera aqui, ó. Você não consegue? Peraí. Vamos lá. Ele vai colocar ali na câmera ali pra mostrar para os clientes né? Senão vai perder o foco ali. Aí. Mas ele criou um grupo no WhatsApp. Olha, ó. E colocou um clube, aonde ele trouxe primeiro os clientes mais engajados, né? E começou a colocar ali, ó, pode ver ali, ó, amanhã, às 10 horas da manhã, a gente vai mandar a promoção exclusiva que a gente vai estar fazendo para este grupo, né? Valeu, Adalto. Obrigado. De antecipação, olha só. E aí ele colocou, no final, ele ainda colocou assim, se você uma pré-inscrição, se você quer convidar alguém, manda o link desse grupo. Olha só. Né? Começou a engajar, uma coisa simples, uma coisa bem simples no grupo de WhatsApp, que ele pegou os principais clientes dele e já saiu chamando, já criando a sua comunidade. Né? Vê que interessante. E quanto que ele gastou para isso aqui? Nada. Ele vai fazer uma promoção exclusiva. Na realidade, ele está buscando a recorrência. Sim. A recorrência, exato. Ele está buscando a recorrência, que a gente vem falando já há bastante tempo, né, Márcio? Ele está buscando a recorrência. E depois, com o tempo, claro que no caso de uma barbearia ou algum negócio mais simples, né, não tão complexo, uma vez que você começa a ter dados, né, por exemplo, aí eu tenho um grupo de pessoas, eu tenho um grupo de clientes, no caso da barbearia, que faz cabelo e barba. Eu tenho um grupo que vai fazer só a barba, talvez, e outro que vai fazer só o cabelo. Isso. Quem são esses caras? Qual que é o cara que vem toda semana? E aí você começa a clusterizar um pouco mais a tua base. E qual que é o ticket médio desses caras? Como é que eu faço esse cara gastar mais? Eu ponho uma lojinha de produto, o cara que... Eu percebo que a frequência desse cara que tá vindo na barbearia é 2 vezes por mês. Beleza, como é que eu faço ele vir toda semana? Se você vier toda semana, a quarta é por nossa conta. Sei lá, né? Você acaba ganhando uma a mais, né? Se você tem agenda, se você quer preencher a agenda. Então, acho que a pessoa, quando começa a capturar um pouco mais esses dados e usar a inteligência para entender de que forma você pode engajar mais, você usa a comunidade para trabalhar a favor dos seus objetivos como negócio. Então, primeiro você cria a comunidade com algum objetivo, né? O que eu quero com essa comunidade? Eu quero manter os clientes próximos, né? Eu quero ter o grupo de clientes mais fiéis, muito próximos da minha empresa e que eu possa ter uma escuta ativa com eles. Ou eu quero criar uma comunidade para aumento de receita, porque cada comunidade, né, dependendo do objetivo que você vai ter dentro desse projeto, você vai direcionar as suas ações, as suas iniciativas dentro do trabalho que você está fazendo. Então, eu acho que tudo isso vai variar de acordo com a sua estratégia de negócio. E uma vez que você tenha isso bem compreendido, aí o céu é o limite, assim como a Reebok levou isso para um outro nível, né? Perfeito. Porque é interessante por conta de que dentro dessa temática aqui, que foi tocado também aí no Web Summit como no Pulse, lá o Diego traz a perspectiva de que CS é o novo Growth. Mas a gente pode também dizer que CX é o novo Growth. É que o CX, ele é maior que o CS, né? Ele é assim, o Customer Experience, ele vai desde o primeiro contato que a pessoa vai ter com a sua marca até
perpetuidade desse cliente com você. E chega lá no CS, então, né? Justamente nesse sucesso, né? Nessa retenção. O CS está dentro. Isso. Ele é a parte final lá no long tail, né? Como que você mantém e retém o cliente com você. Mas você tem milhões de touch points até fazer com que esse cliente, de fato, seja o seu cliente, tenha um contrato assinado com você. E isso... então, todos esses touch points, eles vão compor a experiência como um todo. Então, a gestão da experiência, ele é um guarda-chuva muito maior. E o sucesso do cliente está dentro desse guarda-chuva. Sim. É isso. Produção, puxa para cá, para essa câmera aqui, para eu falar clientizados. Clientizados, CX, Customer Experience, é justamente o que a Natália está falando aí. A soma de todos os pontos de contato, os touch points, ou seja, os canais que teu cliente tem contato, que ele fala com você, que você fala com ele. E aí, ou seja, baseado na experiência que você gera para ele, baseado nesse engajamento, ou seja, nessa troca, ou ele te escolhe, né, como o Fred falou, né? Aquilo que é caro é o que não fica claro. Porque quando fica claro, eu vou cada vez mais querer me aproximar justamente dessa realidade que me convida, que me chama, né? E aí, ó, essas são dicas masters para você, ou seja, levar o teu negócio para um próximo nível. E aí melhorar relacionamento e, consequentemente, melhorar faturamento. E aí, falando justamente nessa questão de faturamento e relacionamento, Nath, a gente viu dentro do seu portfólio que você atua aí na SAP, que um deles é justamente com a questão de CRM, né? E aí é o que a gente tem batido muito aqui, né? A questão de gerar dados, a questão de entender esse comportamento para poder melhorar esse relacionamento. Não. Desculpa lhe interromper, mas eu aprendi com o mestre Edmur Sayane Sim. que CRM é conhecer realmente a moçada. Isso. Conhecer realmente a moçada. Boa. Lá. Conhecer realmente a moçada. Vai deixar. E aí, Nath, hoje como é que tu tem visto, né, justamente essa sacada boa do Guimas aí, trazendo, né, aí a orientação do grande mestre Yoda do varejo, né? Não sei se você conhece o Edmur Sayane, que fala justamente sobre isso, sobre a questão de como conhecer cada vez mais a moçada. Por quê? Porque eu me deparei durante a pandemia, e ontem de novo esqueci de mencionar isso aqui. Tava comprando um produto de recorrência, recarga de cartucho para o barbeador, né? E as marcas, as grandes redes de Amazon, de Marketplace, supermercados, querendo me vender um membership, querendo me vender assinatura. Para que todos os meses ali eu pagasse já um valor, e aí, ou seja, já ia chegar na minha casa a recarga dos cartuchos. E aí, membership baseado com conhecer realmente a moçada. Como é que a gente consegue facilitar isso hoje aí para os clientizados? Então, você falou de barbeador. Gente, parece que eu, né, espero que não sou arrogante, né? Também, nessa mesma palestra que eu dei há muito tempo atrás falando de CrossFit lá atrás e comunidades, eu trouxe o exemplo de um cara que pegou esse lance do barbeador nos Estados Unidos. Estamos conectados. Ele percebeu... Oi? Estamos conectados. Não tem nada de arrogância. É isso. Então, esse cara, ele inventou um membership para lâmina de barbear, e ele chamava, era Dollar Blades, alguma coisa. Agora eu não vou lembrar o nome, depois eu até posso mandar para vocês. Show. E ele fez um vídeo muito engraçado, e lançou e virou viral, né? Todo mundo começou a assistir um vídeo que era muito tosco o vídeo e muito engraçado. E ele vendeu, ele mordeu, na verdade, da Gillette, né? Pelo menos 1% do mercado com esse vídeo viral. Que era simplesmente um membership onde você recebia em casa as suas lâminas para o mês inteiro. Então você recebia uma vez por mês uma caixa com todas as suas lâminas, e era isso. E, cara, é isso. Cada vez mais a gente vai ver esse modelo de membership acontecendo. Eu, por exemplo, eu consumo muito aquele bebida proteica Iopro, né, da Danone. Eu gosto muito daquele de chocolate. Faz parte do cardápio dos crossfiteiros também. Faz parte do cardápio dos crossfiteiros, é isso. Ele tem, enfim, um gostinho de todinho, assim, que eu acho muito gostoso, e ele é um pouco mais saudável do que você tomar um todinho. Isso é minha perdição, porque o bicho é bom, viu? Mas tem um preço pelo sabor.
E aí a Danone, se você vai comprar ele no supermercado, ele tem um preço, e no site da Danone ele tem o preço, exatamente o mesmo preço do mercado. Mas, se você comprar ele com o membership, você acaba às vezes pagando R$3 mais barato no mesmo produto. Olha só, crossfiteiros de plantão, E hashtag pega dica. E aí você tem benefícios em ter uma assinatura. Exato. E aí você pode ter assinaturas hoje para uma série de produtos. A própria Amazon tem para o que você imaginar, Sim. Desde cheirinho de tomada, itens de higiene pessoal, supermercado. Então aí você tem uma série de modelos de membership que estão acontecendo cada vez mais no mundo. Então tudo que tem qualquer tipo de recorrência, né? Você pode criar um modelo de membership para isso. E isso é uma forma de você garantir a sua revenda para aquele cliente. Porque se ele compra de você uma vez, compra a segunda, quem garante que ele vai comprar a terceira e não vai comprar do seu concorrente, se for o mesmo produto, Exato. né? A gente falou disso no último podcast. Eu tava falando. Olha só. Inclusive, ontem à noite eu tava numa reunião com 2 parceiros, Fagner, inclusive, que estava aqui com a gente. Grande Fagner, abraço, né? Meu amigo. Tem que voltar por aqui. E a gente tava exercitando justamente isso, Nath. Exercitando assim, vamos 8h30, 9 horas da noite, e a gente lá, conectados. Eu, ele, Marcelo, lá de São Paulo, e a gente falando sobre... vamos exercitar, vamos abrir um negócio para vender alguma coisa. Tá, mas a gente vai vender o quê? Vamos... No ramo pet, beleza. Mas o que a gente vai vender do pet? Cara, tem que ser alguma coisa que tenha recorrência. Porque se for alguma coisa que só venda aí, pronto, acabou, eu não vou ter esse cliente de volta. É o lance da Nespresso, né, gente? A Nespresso é a cápsula. Exato, a cápsula. Então, você vai precisar... Poxa, por que eu vou investir num negócio... Né? A gente até pensando, por que eu vou investir num negócio? Esse negócio tem que ter uma recorrência com o cliente. Então a gente está pensando já no plano do negócio, pensando assim, eu tenho que ter um produto que tenha recorrência, que eu consiga trabalhar esse cliente. Para dar sustentabilidade ao negócio. Sustentabilidade, exatamente. Senão eu vou vender, vou vender aqui a jarra que vai durar muito tempo. A mesma coisa que a gente falou, não vamos vender ração. Por quê? Porque ração, ela tem prazo de validade. Se ficar encalhada, a gente perde. Se não vender, a gente... Mas a ração é o que mais teria recorrência. Mas é o que mais tem recorrência. Isso, exatamente, mas é o que mais tem recorrência. Aí iria acontecer a questão muito do seu trabalho, né? De marketing, de logística, ou seja, de relacionamento, para não deixar o produto vencer. Exatamente. Porque, ó, era o que eu ia falar. Porque isso é interessante. Se você conhece bem a moçada, pois é. Você consegue fazer a sua organização de compra tá alinhada com a moçada que você tem na sua base. Exato. Então, olhando para os caras, eu tenho aqui esse grupo de clientes, são 1.000 clientes, desses 1.000 clientes, X compram a ração do pet pequeno, X compram do pet grande, e eu vendo uma média de X quilos. Você calcula aí uma margem de 10, 15% adicional para você ter giro de loja, e o resto é só recorrência. Então você consegue também, usando dados, ser extremamente assertivo no teu modelo de compra, o que vai fazer com que você ganhe até margem de negociação, porque você vai conseguir saber quanto tempo você tem que comprar, de repente buscar algum grupo de outras empresas do mesmo segmento para você comprar junto. Então tem uma série de coisas que você pode trabalhar através dos dados para trazer benefício e vantagem competitiva para a tua empresa. Não, e é interessante porque eu estava também atendendo um cliente de pet e a gente teve justamente uma ação que a gente orientou ele, chegando agora fim de ano, né? Então fim de ano acaba trazendo toda essa comoção para incentivar o varejo a consumir, porque é 13º, 14º na praça, né? Eu tava a caminho daqui, vindo de Uber, e aí eu perguntou, rapaz, tá um negócio hoje que o trânsito, né? Eu digo, meu amigo, é 1 de dezembro. Então, primeiro que tem muita gente na rua para pagar conta, para fazer compra, né? E é dezembro, né? O mês que vem. E aí eu dizendo lá para o empresário, digo, ó, entre em contato com o teu fornecedor, pede para ele fazer uma campanha aí para tua equipe de vendas, para estimular, ou seja, teus produtos da curva ABC que vende mais aí, e aí, ou seja, pede para que ele te dê aí uma premiação e você complementa com uma premiação na sua parte. Justamente foi o que a gente fez. Vamos segmentar a tua base, vamos olhar a curva ABC, pegou ali os 10 produtos que mais vendiam, pegou justamente esse perfil
né, de clientes que estavam justamente consumindo ali. Cria a comunidade. Esse é o próximo passo. Né? Esse é o próximo Cria passo. Cria a comunidade e joga para a comunidade. Não, e ele deu a ideia do seguinte, Márcio, eu lembro que agora tá vindo amostras grátis das novas rações e que aí eu posso mandar o meu motoboy sair entregando, né? Porque é lá em Gravatá, inclusive, então nos condomínios, se num condomínio só, eu já vou ali atender, já sai entregando, né? Vários clientes ali. Olha como é que é interessante olhar para os dados, né? Agora, é impressionante, Nath, porque por onde a gente passa, muita gente ainda não conhece realmente a moçada. CRM é algo que realmente ainda parece que é falado como uma tendência de 50 anos, porque é impressionante. E aí, você que está justamente hoje aí, né, tendo contato com o Brasil todo aí, através justamente desse SAP, como é que tu tem visto isso? Sobre essa questão dos empresários, da importância para os dados, pela tua consultoria também, você está pegando na prática também. Como é que tu tem visto, né, se a gente fosse pegar aí uma porcentagem, o que tu arriscaria dizer, ou nem arriscaria, né, falaria com propriedade. Márcio, eu digo que hoje no Brasil, pela minha experiência, se X% do perfil de clientes que a gente está atendendo SAP, pela ABM Business aqui, trabalham de fato no CRM, não brincam em serviço, estão tendo resultados. Então, hoje acho que para cada segmento vai ter dados diferentes, tá? Mas hoje o que eu percebo, quando a gente fala de mercado enterprise, né, empresas de grande porte, todos têm, nem todos usam bem. Olha só, todos têm, nem todos usam bem. Eita. Exato, esse é um ponto bem importante, né? E aí, o que me chama a atenção é que os pequenos não têm. A maioria, né, das empresas menores, aí eu vou botar um corte de faturamento até 1 milhão, o pessoal que está até 1 milhão, assim, mês, né, é difícil que o cara tenha um CRM estruturado. Então, e essa é a maior parte, né, dos empreendimentos no Brasil. A gente é um país que tem poucas empresas faturando muito e muitas empresas faturando menos, né? É o nosso desenho econômico, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer bem o uso dos dados. E eu, pela minha percepção, quanto mais eu conheço as empresas, tanto no B2B quanto no B2C, me choca empresas que são nomes, referências mundiais. Às vezes você senta numa reunião e o cara está vendido, ele não sabe as estratégias que estão sendo tomadas, às vezes ele mas ele faz no modo automático, ele não revisa o plano que ele está trabalhando, ou não tem os dados centralizados, ou tem as ferramentas, mas o time não utiliza, falta uma camada de serviço, até porque fazer bem, às vezes é difícil fazer sozinho, é difícil que a empresa tenha expertise, inclusive as grandes, né? Se a gente for falar de empresas brasileiras B2C que são globais, né? Então, assim, é difícil fazer bem feito, né? A gente sabe, e às vezes é muito caro. Então, aquilo que eu comentei, né, antes, às vezes você pode tentar fazer com pouco, né? Se eu tenho lá um bom Excel, né, na minha empresa que é pequena, bem feito, e eu tenho um cadastro de clientes, né, simples, não precisa ser numa ferramenta, ou com uma ferramenta muito baratinha, mas eu começo a ter uma rotina de análise dessas informações, e isso já vai me trazer uma série de insights. O problema é que no dia a dia a gente fica muito operacional. E esse é o problema de todo mundo em qualquer empresa. Então, é necessário que exista um time só para olhar para a estratégia e que vá fazer análise desses dados, para poder que essas informações virem insights e se tornem motores de receita para a companhia, não só de receita, para redução de custo, para retenção de talentos, para aquisição de clientes. Então tem uma série de pontos que podem ser analisados quando a gente olha para a empresa como um todo e para os dados de forma 360. Pois é, e eu estava lembrando agora da grande referência em CX, né, em CX, que é a Disney, né? E o Walt Disney, ele falava lá no passado, olha só, já faz um bom tempo, né, que ele faleceu, que faça o feijão com arroz bem feito que os clientes voltarão. Né? O básico bem feito faz o cliente voltar. E aí a Disney, tem a Universidade Disney, né? Então traz aí uma referência para todo mundo de poder olhar como trabalhar bem a questão de conhecer realmente a moçada, entendendo bem os dados, que inclusive a gente já está aqui criando um movimento aí para ano que vem, está levando empresários, né, empreendedores,
para estar participando de uma missão lá na Disney. E aí, quando a gente menciona, por exemplo, Nath, sobre a questão da Disney, aí os caras ficam assim, cara, mas aí dá certo porque é a Disney, tem muita grana, não sei o que e tal, esse negócio não vai dar para mim aqui. E aí, na verdade, a gente acabou de ver aí um exemplo lá do nosso grande amigo Ricardo Fonseca. E aí, Nath, você que é Master em CX pela SPM, como que nossos clientizados aqui que estão nos ouvindo podem implantar CX na empresa dele de uma forma ali, de ter ali alguns passos, né, que facilita, assim, vamos dizer assim, fazer o básico do CX para poder abrir a mentalidade dele, e aí, ou seja, ele sair de repente do Excel para ir para um CRM e começar a crescer nos investimentos aí para gerar mais dados, consequentemente ter mais resultados. Eu acho que a primeira coisa que ele tem que ter claro é assim, qual é o meu objetivo em criar um plano de Customer Experience? Por que eu quero isso? E uma vez que ele tenha isso bem claro, é ele, primeiro, trabalhar muito forte a cultura dentro da empresa dele, né? Uma vez que ele tem esse objetivo, porque quem vai fazer a experiência não é só o produto, né? Principalmente no varejo, né? Se eu estou vendendo um telefone, o telefone é uma parte da experiência, né? O time que vai vender, o time que vai atender na venda e no pós-venda, na hora de pagar, na hora de receber, na hora de instalar, esse time vai fazer toda a diferença, né, para que aquela experiência seja boa. Então, uma vez que eu entendo qual que é o meu objetivo, eu começo um trabalho de capacitação no meu time interno para entender o porquê que o atendimento tem que ser melhor, o porquê que eu preciso, né, tá com uma escuta ativa para aquele cliente que está na loja, enfim. E aí, uma vez que eu trabalhei o meu time, eu começo a olhar a jornada como um todo. Então, eu vou mapear todos os momentos que esse cliente pode ter contato com a minha marca. É uma propaganda no rádio? É um outdoor? Ele vai entrar por um grupo de WhatsApp? Então, eu preciso que em cada ponto de contato dele na minha jornada, eu tenha isso mapeado. Até para, no momento que esse cara esteja insatisfeito por algum motivo, eu consiga saber em que pedaço da jornada isso aconteceu e poder ir lá e consertar. Então, eu acho que você mapeando esses passos vai te ajudar muito a entender onde você pode mexer e melhorar. E, assim, obviamente, se eu tenho um varejo, acho que o primeiro ponto é fazer vários clientes ocultos, né, se possível, para poder pegar uma série de etapas e fases que estão acontecendo ali com o teu time para poder desenhar essa jornada da melhor forma e criar um plano de ação com base em experiências reais, né? Porque quando a gente está dentro do escritório, a gente imagina que é coisa de um jeito, né? Na prática é outro. E aí você falou muito da Disney, né? E eu assisti uma palestra recentemente de um professor da Universidade Disney, e que ele falava que uma das coisas era quando as turmas chegavam lá, né, de novos colaboradores, ele perguntava, né, quem aqui vai limpar, vai ser faxineiro do parque? E aí, tipo, só levantava a mão quem era faxineiro. Aí, na segunda aula, ele mostrava uma série de coisas e mostrava, inclusive, o próprio Walt Disney em várias fotos limpando o parque, né, que ele não podia ver um papelzinho no chão ou enfim. E aí, na segunda aula, eu perguntava aí, quem é que vai limpar o parque? Daí todo mundo levantava a mão. Então, você tem que trabalhar a cultura. Porque não adianta você achar que você está fazendo experiência e no dia a pessoa que está lá na sua loja, quando entra um cliente na loja, a pessoa está no celular, ou ela está mascando um chiclete, ou ela não atende bem o cliente, ela é grosseira por algum motivo, ou está mal-humorada. Enfim, eu acho que tem uma série de pontos que às vezes podem estragar a experiência como um todo. E são coisas muito simples, que são corrigidas através da cultura organizacional, né? Interessante isso, porque tanto eu como o Guimas, a gente já teve a oportunidade no mesmo ano, né, de ir na Disney, foi lá em 2014, e foi interessante porque eles tinham me dito assim, Márcio, tu tem que se ligar em algumas coisas que acontecem lá para tu realmente acreditar, porque é interessante. Por exemplo, se você chega lá e encosta o pé na parede, vai ficar a marca do teu sapato lá. Se você conseguir voltar no mesmo parque no outro dia seguinte, porque às vezes não dá para fazer o parque todo, né?
a parede vai estar pintada, vai estar limpa, ou elas vão pintar ela de novo. Eu disse, conversa. É muito trabalho, é muito esforço para tiver que pintar. Eu disse, cara, faz o teste. E aí, a gente é brasileiro e vamos lá fazer o teste, né? Do touch, né? A gente vai lá e toca, né? E aí, cara, meti o pé na parede lá. E no outro dia o negócio tava limpo, tava pintado. Mas sabe que eles têm sensores nas lixeiras, para as lixeiras não transbordarem. Perfeito. E eles têm coisas do tipo, se você perdeu o seu carro no estacionamento, que é uma coisa bem comum, porque os estacionamentos são muito grandes. Eles sabem pelo horário, né? Eles sabem pelo horário aonde você estacionou. Olha isso. Qual é o horário que você chegou? Ele te pergunta. Previsibilidade de comportamento. E eles conseguem te dizer com precisão de 1 ou 2 fileiras onde está o seu carro, se você não falar, não souber o horário, aí ele vai puxar lá na entrada, né? Pela placa, né? Não, a entrada ali, na hora que você entra no parque, né? O ticket de estacionamento. Que você colocou, ele já vai saber onde é que... Rapaz, eu passei por um de estacionamento, dando um treinamento aqui num shopping, e inclusive encontro uma amiga que estava por lá. Aí ela, vou aproveitar então para ver seu treinamento e voltar de carona com você, bora. E na hora de ir embora... Cadê o carro? Cadê o carro? E a mulher advogada de blazer, meu amigo, meia hora pra achar o carro, deu um tilt aí. E eu olhei assim pra ela e disse, rapaz, era melhor tu ter ido embora, que carona cara, hein? Ela... Agora, é interessante, Nath falou um negócio que aí eu queria frisar bem, que a gente vem falando, inclusive, né? Antes da experiência do nosso cliente, existe a experiência do nosso colaborador. Porque, né, se a gente não trabalhar a experiência interna dentro de casa, com os nossos colaboradores, como é que vai ser, né, a experiência do cliente, né? Feita esses dias, Márcio me colocou numa cruzeta. Uma cruzeta que me colocou para dar uma aula de relacionamento com o cliente, assim, então, vou ter com o pessoal de Petrolina ali, e é amanhã, tá? Eu falei, não, beleza, ele já tinha falado. Só que, né, a gente acabou. E aí a gente pegou e falou, meu Deus do céu, e agora eu vou entrar nisso daí sozinho. Mas aí, puxando o assunto justamente, né, e no material que a gente apresenta lá, a gente fala, né, que adianta o cliente ter uma experiência, nem o nosso colaborador tá ali feliz por estar ali dentro. Pois é. Né? E aí é onde a Disney trabalha, né? Porque fortíssimo. O cara que tá, e aí se pesquisar alguns vídeos e tudo mais, você pode olhar, o cara que tá ali limpando, tem um vídeo que viralizou, o cara limpando, daqui a pouco ele tá ali limpando tal, mas daqui a pouco ele pega a água e começa a fazer o desenho do Mickey ali. Começa a desenhar, fazer um negócio totalmente diferente. Não, eles cara da limpeza. Eles têm uma estratégia lá que Nath sabe bem, que são hunters, né? Caçadores de oportunidades ali. Por quê? Porque se eles surpreendem, né, quem eles estão ali, por exemplo, ajudando com alguma situação, eles são recompensados. Sim. Então é tipo assim, eu e você e Nath somos colaboradores, né, lá da Disney, e aí se a gente vê a Nath, por exemplo, surpreendendo alguém, que eu vi, por exemplo, orientais, né, acho que eram chineses, e aquela coisa correndo para ir para os próximos brinquedos, né, e aí o filho pede pro pai comprar ali um churro, algum salgado, alguma coisa ali. E naquela correria, para não perder a fila, não sei o que e tal, o churro cai no chão. E o pai não queria saber. Foi-se embora e mandou ele vir chorando e tal. E aí, na mesma hora, um funcionário viu isso acontecendo. Foi lá, pegou um churro novo e deu pro menino. É experiência, né? E aí, eu vou voltar um pouquinho essa questão da experiência do colaborador, né? Eu gosto muito de falar que antes da gente ter os nossos clientes como aqueles influenciadores, né, os nossos influenciadores, nossos clientes, a gente precisa ter os nossos colaboradores como influenciadores. Isso. Né? Eu trabalho na empresa X e eu trabalho na empresa X, não, eu trabalho na empresa Rosário, Farmácia Rosário, né? Nath trabalha na SAP, Márcio é consultor de Sebrae, Senac. Né? Senac. Então, a gente como colaborador, a empresa, ela tem que fazer com que o colaborador fale,
né? Fale e poste em suas redes sociais sem precisar ninguém falar nada. Então, voltando ali no nosso tema, comunidades, né? Acho que a comunidade começa primeiro internamente, Sim. né? Pronto, A comunidade dos nossos colaboradores, né, Nath? Pronto, você falou algo muito interessante. Com certeza. A gente está passando por um momento no Sistema S, Nath, não sei se você tem algum contato, alguma aproximação, mas pelo menos aqui em Pernambuco, todas as unidades do Sistema S, elas foram reformuladas, literalmente, e reformadas. Tá a coisa mais linda, né? E Guimas esteve sábado na sede aqui de Pernambuco, que é aqui em Recife, na capital. E assim, não tem como a gente ir lá, seja para participar de algum evento como ouvinte ou como palestrante, e a gente não fazer ali um stories ali falando e convidando para as pessoas vir conhecer Perfeito. os empreendedores. Ó, empreendedores, isso aqui é a casa do empreendedor, né? É que vem apoiar você. Olha só que bacana, olha a experiência e tal, porque realmente eles acertaram a mão e as metas que têm se colocado lá para serem atingidas, né? Que é alcançar cada vez mais empreendedores e ajudar eles a evoluírem, têm sido alcançadas. Eu conversei com alguns gestores nessa reta final aí, graças a Deus todos bateram a meta antes de dezembro, tá? Agora sim. Opa! Por quê? Porque a gente passou alguns anos aí trabalhando até 20 e pouco de dezembro para bater meta. E meu amigo, era um Deus nos acuda. E aí por quê? Porque o camarada não se sentia, a moçada não se sentia convidada para estar lá. E outra coisa, não se pensava literalmente nele, tipo, algo que foi focado em consultoria de CX. O camarada chegava lá para vir fazer um curso, uma consultoria, não tinha estacionamento para ele. Nas sedes que tem 300 vagas, a maioria das vagas era dos funcionários. Então, como assim? Quem é que banca o negócio? É o cliente. E o cliente procurando vaga, chegando atrasado, às vezes sendo assaltado em algumas unidades, dependendo do horário. Até repensar isso e dizer, não, colaborador, a gente também quer te dar experiência, mas ó, se não tiver cliente aqui, como é que a gente vai te manter? Então, ou seja, a prioridade tem que ser dada a ele. E aí o que acontece, então assim, mudou da água pro vinho, então hoje... Se deixar, os clientes não querem ir embora lá do Sebrae. Os caras querem dormir lá. E aí, pra gente encerrar, que eu sei que a Nath tá com o tempo corrido pra caramba aí, né, Nath? Estamos todos. A última dica, né? Como engajar, né? Como engajar e já seguindo as comunidades. As comunidades e seguindo para nosso encerramento, né? As palavras finais. As últimas dicas, top assim. Top 5. Eu acho que a primeira delas é escutativa, né? Você tem que estar ouvindo o seu cliente o tempo todo para entender para onde ele está olhando, o que é importante para ele. E aí, com base nessa escutativa, você ter ferramentas para mensurar esses dados que você está coletando. Acho que a segunda dica, né? Tenha onde armazenar esses dados, aonde analisar e como trabalhar de fato essas informações. Porque elas vão ser muito valiosas para... Terceira dica, faça um plano estratégico com base nesses dados, né? E coloque ele em prática para que você possa ver os resultados acontecendo. Tenha clareza dos seus objetivos com relação à estratégia de Customer Experience. E aí, com base nisso, você com certeza vai ter um engajamento muito melhor. E eu acho que, por último, se aproxime legitimamente dessas comunidades. Faça parte dessa comunidade. Ouça, conviva, interaja com essas pessoas em todos os momentos que você puder, porque esse é o maior asset que você vai ter para determinar como você vai perpetuar sua companhia nos próximos anos. Que papo gostoso, né? Nossa, vivendo e aprendendo, né? Assim, cada convidado que chega, a gente vai... o nível tá só aumentando. Pois é, meu amigo. Exato. Web Summit, estamos aqui. Pulse, estamos aqui. É isso. Para somar, né? Mas que massa, que massa. Assim, eu acho que a gente só tem que agradecer, né? Demais. Agradecer a Nath pelo seu tempo, por esse Obrigada. Momento. Né? Eu gostei muito de estar aqui com vocês também. Foi muito valioso para mim também. Foi muito bom, muito bom. Vamos ver se uma próxima a gente marca presencialmente, para inclusive você vir comer um bolinho com a gente. O negócio aqui tá pesado. Ô, produção, mostra aqui naquela câmera ali. Mostra aqui. Olha isso. Eita, aí sim. Aqui em Recife, tudo termina em bolo. E como diz Fred aqui, de preferência que seja bolo de rolo. Bolo de rolo, exatamente. Hoje não mas tudo bem. Não, mas tá quase que a altura. Exato. Nath, prazer imenso te receber, te conhecer.
né, dizer que a gente está aqui de portas abertas. Quando vier a Recife, venha para a gente tomar um café aqui presencialmente, né? Como o Guimas falou, tem que vir, né, para poder vivenciar a experiência. Já faz 10 anos já, né? Então, né, Recife está com saudade de você, como acredito que você está com saudade daqui também. E dizer que 2023 vamos voltar aí a nos falar, porque a gente sempre quer trazer, né, as tendências, né, aí do mercado, e você, como está antenado, então vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Você já faz parte aqui da família Clientizados. Combinado, contem comigo sempre, foi um super prazer, e o que eu puder ajudar eu fico muito, muito, muito feliz. Contem comigo, obrigada. Show. Obrigado, Nath. Clientizados, é isso, então, mais um super top Master Blaster, né, Guimas? Episódio aí para você que está iniciando, então, seu planejamento aí de fim de ano, início de ano. Então, ó, essa é uma aula de MBA. A gente trouxe uma master, então, para falar aqui sobre experiência do cliente. Então, ó, anota cada dica aí, coloca em prática e dá um retorno pra gente. Fala o que é que você achou desse episódio, sugere também aqui outros temas, sugere nomes também aqui, porque a régua tá subindo aqui e a gente corre atrás para pegar as suas indicações aí e trazer o que é que tem de mais atualizado e alternado para poder você, então, crescer aí com qualidade. Então é isso, até próximo episódio. Vamos embora aí, subir a régua, né, Guimas? É isso aí, vamos embora. Até mais. Tchau, tchau.